Essa é a primeira videoaula abordando o software Reaper. E nessa videoaula eu vou apresentar o software Reaper, as possibilidades dele de forma introdutória. O que é esse software? Ele é considerado uma DAW, ou Digital Audio Workstation, né? Em tradução livre, seria uma estação de trabalho de áudio digital. Programas desse tipo, simulando o estúdio virtual, foram popularizados a partir dos anos 90. Então, além do Reaper, que é mais recente, de 2006, a gente tem outros softwares como o Pro Tools, que é de 91, o Cubase, de 93. Bom, o Reaper, ele possibilita a gente trabalhar com gravação de áudio, edição, geração, ou síntese sonora, processamento, arranjo, mixagem. Ele é um programa multifaixas, que ele permite a gente trabalhar com várias faixas simultaneamente. Ele é um programa que aceita plugins, trabalha com plugins, né, com VSTs ou VSTi. E a gente pode trabalhar com sequenciamento nele, usando MIDI, por exemplo. Também é um software muito customizável, desde os comandos dele até as ações, atalhos visualmente também muito customizável. O que a gente tem aqui? A gente tem uma barra de menu principal, né, superior, com as opções File, Edit, View, Insert e Item, Track, Options. O que a gente tem nessas janelas individualmente? File, por exemplo, eu posso inserir, criar um novo projeto, ou então abrir um projeto já existente, Open Project, ou salvar o projeto que eu estou trabalhando, renderizar o projeto em uma faixa, por exemplo. Aqui no Edit, eu tenho ferramentas de edição, possibilidades de edição. View, eu escolho o que eu quero visualizar, então eu posso visualizar o mixer do Reaper, ou esconder. E o atalho para isso é Ctrl M no Windows. E assim por diante a gente vai passando por essas janelas conforme for necessário. Eu também tenho aqui no canto superior à esquerda essa barra com as ferramentas principais. Então aqui eu tenho as opções que a gente já passou, né, de abrir um novo projeto, ou então de abrir um projeto já existente, salvar um projeto, desfazer alguma ação, ou então abrir o metrônomo, ligar o metrônomo do Reaper, configurar ele. Se eu clicar com o botão direito, ele vai aparecer essa janela. Mostrar as linhas da grade, por exemplo, eu posso habilitar ou desabilitar. Abaixo disso, à esquerda, eu tenho o painel de controle das faixas, das tracks. E aqui eu posso inserir faixas, né? Ctrl T no Windows eu insiro faixas, ou venho aqui no Insert. Clico em Track e posso excluí-las também. Do lado direito, a gente tem a seção de arranjo. E aqui sobre ela eu tenho uma régua ou uma linha do tempo, né? Uma timeline. Eu posso exibir o mixer, né? Aqui em View e clicar em Mixer ou Ctrl M no Windows. Bom, no Mixer eu tenho a faixa Master aqui. E aqui eu tenho os indicadores de volume, de intensidade de sinal, que a gente vai ver como eles funcionam. A faixa Master aqui é o que a gente escuta do arranjo das faixas que vão estar tocando individualmente ou conjuntamente. Abaixo eu tenho aqui uma barra geral com as opções de tocar, ou então de stop, ou pause, ou de gravar. Ainda aqui embaixo eu tenho o BPM, que é o tempo do projeto, batidas por minuto. Aqui a fórmula de compasso, que a gente trabalha na divisão de tempo, entre outras coisas. É importante que aqui no Reaper, essas seções que eu mostrei, elas podem ter seu tamanho alterado. Por exemplo, eu posso deixar menor a seção das faixas, das tracks. Ou se eu estiver trabalhando com um mixer, eu posso deixar ele em um tamanho menor. A primeira coisa aqui no Reaper é configurar a nossa saída e a nossa entrada de áudio. Nosso dispositivo de áudio também. Então eu venho aqui em opções e procuro Preferences ou Ctrl P. E aí ele vai abrir as preferências do Reaper. Na seção áudio, eu clico em Device e aqui eu tenho Audio System. Aqui eu estou trabalhando com o Direct Sound, que é o dispositivo que o meu computador está trabalhando.
Mas se eu estiver trabalhando com uma interface, por exemplo, eu posso usar o Agio. E aqui embaixo, dependendo da escolha do Audio System, a gente vai ter as opções de entrada, Input Device, e Output Device, também de saída, né? Sample Format é a profundidade de bits que você vai trabalhar. Sample Rate é a taxa de amostragem, né? Então, é interessante que a gente trabalhe aqui com 44.100 no mínimo. Eu vou inserir uma faixa aqui, Ctrl T, e vocês reparam que ela aparece espelhada no mixer. Então eu vou aumentar o tamanho aqui da seção das tracks para a gente visualizar melhor ela. Bom, o Reaper ele é um software que permite a gente trabalhar com MIDI, com áudio e com vídeo. Eu posso inserir uma faixa de áudio a partir do explorador do próprio Reaper. Então eu posso vir aqui em View e acionar o Media Explorer ou Ctrl Alt X no Windows, certo? E aqui você direciona, mostra um caminho para ele das pastas de arquivo de áudio que você quer trabalhar. Aqui eu já tenho um caminho adicionado e eu posso escutar o material de áudio. Uma vez selecionado uma faixa de áudio aqui, ele dá para mim também informações como a duração dela, a taxa de amostragem, profundidade de bits, entre outras informações. Eu vou selecionar um loop de bateria aqui tocando e arrastar para a nossa tela de arranjo. Aí eu já posso esconder o Explorer. Muito bem, agora a nossa faixa de áudio está aqui no Reaper para a gente trabalhar. Automaticamente, o nome dessa faixa aqui, Drum Loops em 90 BPM, veio aqui para o nome da track. Eu posso mudar esse nome aqui. Eu posso dar 2 cliques e colocar bateria. O que eu tenho aqui de configurações de track? Eu posso solar essa faixa, se tiver outras faixas tocando simultaneamente, por exemplo. Eu posso mutar. Eu tenho aqui o controle de volume. Tenho também o controle do panorama, se esse áudio vai estar mais à esquerda ou mais à direita ou completamente para um dos lados do panorama estéreo. Aqui em FX é onde eu adiciono efeitos ou instrumentos virtuais, certo? Então se eu clicar aqui, ele abre essa janela e eu posso adicionar efeitos ou um equalizador, um compressor, coisas do tipo. Uma outra possibilidade de eu colocar áudio aqui dentro do Reaper é simplesmente arrastar a partir de uma pasta no meu HD. Então, por exemplo, eu posso puxar ela para cá. Aí eu posso solar uma delas ou mutar. Eu tenho as mesmas tracks aqui espelhadas no mixer. Então aqui eu posso controlar o volume por esse fader, solar, mutar, adicionar efeitos no FX, trabalhar com a faixa no panorama e assim por diante. Na nossa tela de arranjo eu tenho um cursor em verde, que a partir dele a gente pode selecionar o momento para tocar o áudio, né? E eu tenho também os seletores de tempo, para fazer uma seleção temporal aqui na linha do tempo. Então eu posso selecionar um trecho dessa linha do tempo. E se eu clicar aqui em Toggle Repeat ou apertar o R, ele vai tocar essa seleção temporal em loop. Ou seja, ele vai voltar ao começo assim que terminar a seleção temporal. Aqui, na linha do tempo, na nossa tela de arranjo, ele vai tocar o áudio da esquerda para a direita.
que a nossa régua está marcando aqui? Ela está marcando o que em música a gente conhece por compassos e está marcando os tempos, certo? Então, se eu mutar as duas faixas aqui, ligar o metrônomo e tocar, a gente pode escutar a contagem do tempo, que aqui está em 120 batidas por minuto, ou seja, 2 batidas por segundo. A medida dessa régua ela é configurável, eu posso vir sobre ela e clicar com o botão direito, e aqui ó, ela está entregando para mim measures e beats, ou seja, compassos e batidas. Eu posso colocar em segundos, por exemplo, e ela vai medir o tempo aqui em segundos. Mas meu interesse aqui é que ela continue medindo em compassos e em tempos, em batidas. Essas linhas que a gente tem aqui verticalmente, elas estão sendo usadas para dividir o tempo, para marcar o tempo. É a nossa grade. Aqui no Reaper é a grid. Aqui nas ferramentas principais eu posso desativar essas linhas de grade e reativá-las, certo? E se eu clicar com o botão direito sobre, eu tenho aqui a configuração da grade. Então ele dá a possibilidade da gente dividir ela de várias formas. O áudio que eu arrastei para cá ele é um item de mídia. E aqui eu posso trabalhar com ele deslocando ele espacialmente. Ou então, se eu vir aqui no final dele, eu posso reduzir o tamanho dele. A visualização dos itens aqui é bastante customizável também. Eu posso aumentar o zoom aqui, clicando nesse mais horizontalmente e verticalmente também. E eu posso reduzir também o tamanho dele, de exibição. No canto do item, eu tenho a possibilidade de trabalhar com fade de volume, o fade in no caso. E desfazer isso. Eu posso também cortar o item. Uma das formas de fazer isso é vir com o cursor aonde você quer realizar o corte e clicar em S. Olha só, eu dividi, separei. A outra forma é a gente utilizar essa ferramenta de lâmina para fazer uma edição. A gente vai continuar explorando outras possibilidades nas próximas videoaulas.